igreja, que ela atente bem como tem feito, Salmos 118, versículos de 19 a 22. Atente bem para essa leitura dos Salmos 118, 19 a 22. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Senhor Deus, capacita-nos e unge-nos agora, já que no decurso das primeiras atividades, a reunião dos amados irmãos, a oração dos 5 minutos, a linda ministração, os lindos louvores. E agora, Pai, capacita-nos também na ministração dessa palavra. Venha-nos ao encontro, Senhor, na mesma disposição, na mesma unção, para que possamos ter a convicção de que ministramos a Tua palavra como ela é, e que nós, como igreja, possamos ter a convicção de que recebemos e nos alimentamos do Teu maná. Em nome de Jesus, amém. Quero ler mais uma vez. Abri-me as portas, olha lá, no plural. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Aí ele singulariza agora. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quantos de nós aqui fomos já acudidos pelo Senhor? Quantos de nós, além de termos sido acudidos pelo Senhor, herdamos, ganhamos dele a salvação? Amém. Então veja, as portas da justiça do Senhor se abriram, e essas portas, de repente, dão abertura numa só porta para que por ela entre os que foram justificados, os que foram abençoados por Deus, já que todos nós nunca fomos absolutamente justos, nem por si mesmos, por nós mesmos, nós conseguiríamos ou conseguimos ser justos. Porém, o Senhor nos justificou e fez entrar por essa porta no singular, que é Ele mesmo, quando Ele diz em João 10, eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, entrará e achará pastagem. Eu sou a porta. Mas aqui nesta noite, além dele nos ter acudido e ter sido a nossa salvação, há um acréscimo aqui tremendo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. No Oriente, e principalmente no Oriente, você vai dizer, pastor, outras culturas também, sim, é verdade, outros países também, mas principalmente no Oriente, principalmente em Israel, toda uma construção era balizada, era feita a partir de uma pedra de esquina, a partir de uma pedra angular que referendava, que servia de padrão para toda uma construção. Primeiro passo do engenheiro, dos arquitetos, dos mestres de obra, dos pedreiros, dos trabalhadores. Onde é que está? Onde é que foi posta? Ou vamos colocar a pedra de esquina, a pedra angular, que vai angular toda a construção, que vai referendar todo o prumo, todo o alinhamento para que a construção seja feita de acordo com essa pedra angular, que afere, que mede e que ajusta todos os ângulos da construção. Então, nessa noite, a Bíblia diz, a pedra que os construtores rejeitaram, que o mundo rejeitou, esta veio a ser a principal pedra angular. Então, o Senhor Jesus nos garante, a palavra de Deus fala sobre ele, de que toda a construção não feita nele
não edificada com ele como referência, como pedra angular, como pedra de esquina, essa construção é fadada à falência, é fadada ao fracasso. É como aquela casa que foi construída na areia, sem fundamentos, e vieram as tempestades, as chuvas, e com ímpeto bateram contra ela, e foi grande a destruição daquela casa. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, a Bíblia também nos traz essa visão gloriosa. Ele é o nosso príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é a rosa de Saron, ele é o Deus Sabaote, ele é o Deus das guerras, e ele é também a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, nessa noite, a principal característica da igreja, sua, minha, nossa, é a de que fomos todos nós construídos. Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos arranca das trevas do mundo, onde morríamos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos transportou para o seu amor. E ele, então, nesse momento, nos construiu, tendo ele como a nossa referência. Então, quantas vidas aqui nesta noite foram e continuam sendo referendadas pela pedra angular? Então, se você tem como base, se a tua vida, se a minha, se as nossas vidas estão fundamentadas e edificadas de acordo com a pedra de esquina, de acordo com o Senhor Jesus, pode ter certeza de que tua vida, de que tua casa, de que tua existência não será destruída. Tu terás vida eterna e comerás o melhor deste mundo ainda aqui e no porvir. Naquele mundo melhor de glória, terás a vida eterna em corpos de glória. Então, nessa noite, a pedra angular é o príncipe da paz. Então, nessa noite, que tenhamos a convicção, a certeza de que somos construídos pelo Senhor a partir do momento que ele tomou as nossas vidas e passou a nos dar, segundo os seus fundamentos, princípios e valores, orientações para que prosseguíssemos, e aqui estamos nós prosseguindo em conhecê-lo. Nessa noite, igreja do Senhor, eu continuo lendo e você agora atentamente ouça. Isaías 28, 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer nela não foge. Olha que coisa linda. Eis que põe em Sião, Monte Sião, presença de Deus. Quantos aqui estão na presença de Deus? Então, quando nós cantamos aquele louvor, Senhor, eu sei que é teu este lugar é você, sou eu, somos nós. Este lugar é o seu coração. Eis que ponho em Sião, olha que coisa linda, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, solidamente posta. Aquele que crê não foge. É maravilhoso sabermos que nessa noite as nossas vidas estão referendadas, estão assentadas e possuem as nossas vidas como referência esse fundamento, essa pedra angular. Mas atenção, que nós vamos ver ângulos maravilhosos nessa noite. Em Mateus, capítulo 21, aí eu vou ler só 2 versículos. Não é de 42 ao 44. Eu vou ler o 42 e o 44. Só para não sairmos do eixo. Mateus 21, 42. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso.
ele começa e conclui com esse questionamento. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste, estavam lá escribas, fariseus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal, pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. No 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. Então, amados, esse Senhor que nós adoramos, esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, a pedra angular, é algo sensacional, glorioso, estupendo, provado, é uma pedra provada, ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor, o unigênito de dentro das entranhas do Pai. E ele fala que aquele sobre quem essa pedra preciosa cair será destruído. E todo aquele por sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. Temos algo também tremendo a esse respeito. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no seu versículo 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, amados, essa pedra angular, ela é pedra maravilhosa, ela é pedra de referência para nós, ela é pedra de salvação, ela é pedra de gozo, ela é pedra de vida eterna, ela é pedra que nos justifica, mas ela é também pedra de escândalo e rocha de destruição. Todo aquele por sobre quem ela, essa pedra, Jesus cair, ficará em pedaços, e vice-versa. E o contrário é verdadeiro. Todo aquele que por ela e sobre ela cair também será reduzido a pó. Agora, nessa noite, preste atenção, nós vamos continuar com essa visão gloriosa da pedra angular, que é a nossa paz, que é o príncipe, o principal, o primogênito da paz, e você acompanhe agora o raciocínio. E eu passo a ler. Vou esticar a Bíblia assim, para não atrapalhar aqui a ponta e não cair. Veja bem, amados, atentem bem. Não é preciso que abram, claro que se alguém quiser, não tem problema, mas a rigor, vamos remir, qualificar o tempo. Em Daniel, capítulo 2, nos seus versículos de 42 ao 43, diz algo que eu quero ler para a amada igreja. Atente bem só que nós não vamos detalhar muito, para não entrarmos num plano escatológico muito profundo, muito complicado, mas para nós. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil, quanto ao que viste, do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Alguém diz: pastor, o que é isso? Parece que a pregação deu uma guinada, e é verdade. E nessa noite, eu quero ir contigo, com você e com todos nós a uma reflexão. Pastor, pelo que nós estamos vendo, você internauta também, você foi de repente leu lá os pés da estátua do sonho profético de Nabucodonosor, onde a palavra de Deus diz que ela é uma mistura de barro com ferro. Corretíssimo. Mas para que nós entendamos isso, eu quero ler e você vai ver o que tem a ver com a palavra.
Daniel 2, só ouça, de 31, perdão, a 33 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés com parte de ferro e em parte de barro. Então, trata-se a leitura que eu fiz agora anteriormente, sobre esse sonho enigmático, sobre esse sonho terrível que teve Nabucodonosor. E era costume à época dos reis chamarem para vir interpretar os sonhos dos reis, os magos, os caldeus, os encantadores. E o Nabucodonosor ficou tão perturbado, tão invocado com esse sonho, porque antes de dormir ele disse a Deus: Senhor, eu quero que tu me reveles o que será depois, quando eu não mais viver, como será a história desse planeta, como é que vai ser isso? E ele então recebe dos magos a orientação: tudo bem, rei, pode chamar os magos, eles irão te revelar já já este sonho. Ele disse: não, dessa vez será diferente. Eles vão me contar o sonho. Quantos estão entendendo? Chama toda a magarada, todos os magos, caldeus, encantadores, feiticeiros, eiros. Lá vem cada um já pronto. O que o rei dissesse, eles iam interpretar. Talvez pedisse 5 minutos, 10 minutos, um dia. Mas quando eles chegaram lá, o rei disse: não, hoje vai ser diferente. O sonho é muito importante. Eu quero que vocês contem o que eu sonhei. E depois me contem a interpretação do que eu sonhei. Aí eles ficaram parados, perplexos. Disseram: poxa, o rei nos pegou pelo pé, nunca ele fez isso. E de repente o chefe dos magos disse: rei, não há homem vivo, não há um ser em toda a face da terra que te possa revelar esse sonho. Tu contas o sonho como sempre fizeste, e nós te daremos a interpretação. O rei negativo: vocês podem inventar uma interpretação. Esse sonho foi muito especial, esse sonho foi muito específico, então eu quero que vocês me contem o sonho e depois me contem e me interpretem. De repente vocês conhecem a história. O padeiro-chefe lembrou-se de Daniel, que revelaram o seu sonho, pediram a Daniel a ele um favor, ele esquecera, não fizera, não fez esse favor. De repente ele diz: Senhor rei, existe no teu reino um homem que é capaz de falar o que tu estás pedindo. Manda esse homem aqui e não demora. E lá vem Daniel. E ele disse: Daniel, eu tive um sonho. E está aqui os magos, estão aqui os caldeus, e nenhum deles foi capaz de interpretá-lo. Mas a questão é, eu quero que eles me contem o sonho. E nenhum deles foi capaz de me contar esse sonho, e me disseram que você era. Aí Daniel disse: olha, rei, nenhum homem na face da terra é capaz de revelar o teu sonho e interpretá-lo, mas o Deus vivo, a quem eu sirvo, é capaz de todas as coisas. E se tu estavas na tua recâmara de dormir, ó rei, e te incomodavas com vários pensamentos, e de repente tu perguntaste: Senhor, como será daqui em diante? Como será lá na frente? Como será essa história que eu não entendo? Então tu dormiste e tu sonhaste, rei, que diante de ti estava uma imensa, uma grandiosa, uma extraordinária estátua. A cabeça dela era de ouro fino, o peito e os braços de prata,
o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés mistura de barro e ferro. E o rei começou a ficar impressionado e ele deu a interpretação total para o rei. E depois todos vocês sabem que lá no 7 de Daniel, ele vai configurar visões de animais, animalescas, para a cabeça de ouro. E ele quis dizer, e a Bíblia tem um verbo quando trata disso, virão, serão sobre a terra esses reinos. O Império Babilônico do Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Era a cabeça de ouro fino. O próximo reino que ele nem conhecia ainda, porque não existia, são e foi e é registrado o peito e os braços de prata, que foi o Império Medo-Persa, os medos e os persas, que a Bíblia chama também de filho, e tomaram o poder. Depois desse Medo-Persa, peito de prata e braços, veio o Império Grego, Alexandrino, de Alexandre o Grande, macedônico, que tinha o ventre e os quadris de bronze. E depois o Império Romano, os pés, as pernas de ferro, que era o Império Romano do Oriente e do Ocidente, que ainda viria. Reino duro, enigmático, representado, que depois Daniel faz a configuração, a comparação, uma fera terrível. E o Senhor diz a Nabucodonosor por Daniel com tudo que ele tinha sonhado. Depois, e vamos aqui correlatamente falando, nós tivemos e temos, estamos vivendo e já vivemos os dois pés, a bipolarização dos pés, foi o grandioso confronto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a questão do ferro dos países socialistas comunistas contra os países capitalistas americanos. E hoje estamos nos artelhos, nas pontas dos dedos, que também são mistura de barro e ferro. Assistia rapidamente um comentário de uma pessoa que tentava explicar historicamente o papel da ONU, Organização das Nações Unidas, que é uma instituição que organiza nações, mas que não é uma cabeça. A cabeça, irmãos, e as cabeças foram os governos globais. Foram os governos globais. Antes de Nabucodonosor, antes do seu sonho, foi o Egito. Depois, a partir do sonho, o Império Babilônico foi revelado por Daniel, Medo-Persa, grego-alexandrino. Tudo isso é histórico, tudo isso é comprovado na história. E hoje nós estamos aí nos dedos da estátua. No último momento, não há na Bíblia, no sonho. Aí os pés criaram raízes, entraram na terra, boiaram lá no... Não, irmão, acaba nos pés. E nós estamos nos dedos. Estamos nos dedos que despontaram com a criação do mercado comum europeu, que hoje é a União Europeia, mas a princípio com 10 signatários, e a partir de agora nós temos 5 que são efetivos e mais 5, além de todos que compõem a União Europeia. Agora, atenção, preste bem atenção. Possamos ir adiante. Eu quero ler com vocês algo. É o capítulo 2, de 34 a 35. Ele continua narrando o sonho para Nabucodonosor. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Olha para cá. Sem auxílio de mãos significa não humana, não é política, não é da terra, não é uma pedra que se criou no universo terrestre. Eu vou repetir. Quando estavas olhando, Daniel falando com Nabucodonosor, quando estavas olhando, uma pedra sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os
esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. O que é que você está vendo aí? Todos os componentes dos governos globais mundiais sendo destruídos. Todos eles. O ouro da realeza, enfim, você entende. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua, que feriu esse mundo, se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Glória a Jesus. Queridos, Senhor Jesus, essa pedra angular que os construtores rejeitaram, teve um momento que ele está se despedindo como homem, fisicamente, dos seus discípulos. E ele fala, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, ele nada tem comigo. E quando Pilatos perguntou, tu és rei? Sim, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Mas escuta, por que tu não te livras? Porque agora, olha lá, Pilatos, agora esse reino não é meu. Em outras palavras, vai chegar o dia em que eu despedaçarei esse mundo, em que a pedra angular que os construtores rejeitaram será arremessada. Ele vem, igreja, ele vem com poder e muita glória. E essa estátua ficará em monturos, acabará, será definhada. No Daniel 2:44, diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará para outro povo, esmiuçará, esmagará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! Igreja do Senhor, deixa eu te falar algo. Lá em Daniel 7, ele configura, atenção agora rapidinho para não complicar o entendimento. Lá em Daniel 7, ele configura a cabeça Babilônia com o leão com asas de águia. Lá ele configura o Império Medo-Persa com o urso. Lá ele compara o reino grego de Alexandre o Grande com o leopardo. E lá ele compara as duas pernas de ferro com dentes, 10 chifres na cabeça. Igreja, deixa eu te dizer algo nesta noite. Entenda algo. Nesse momento, a Organização das Nações Unidas em Nova York colocou, o nome é Al-Gibre. É algo que, para que você tenha uma ideia, alebrije. Deixa eu colocar melhor. Alebrije. O que é isso? Um mosaico artesanal, animalesco, que é uma referência sobrenatural, criado esses desenhos por Pedro Linares Lopes, em 1936. Mas deixa eu te dizer algo. Esse quadro, essa figura que está lá no pátio da ONU, ele recebeu, o nosso presbítero Luciano falou ontem nos avisos, o termo de o guardião da paz. Ele está sendo profetizado, entre aspas, pelo mundo, pela estátua, como o guardião da paz. Então ele está sendo comemorado pela ONU com uma figura. Agora repare, é um desenho, queridos, uma mistura de todos esses reinos globais. A mistura do leão, boca de leão, a asa, enfim, é uma miscelânea, é uma mistura desses reinos. E é por aí mesmo. E está lá como guardião da paz. Então, nesse momento em que estamos nos dedos da estátua,
O que falta para que nós subamos? Primeiro, o Senhor vai nos arrebatar. Ele vai nos levar. E depois ele voltará com poder e muita glória. E ele se abaterá contra os pés da estátua. E será grande a sua ruína. Mas deixa eu lhe dizer algo. Há muito tempo que se faz programas de paz. No mundo inteiro se fazem programas de paz. E hoje, com esse advento desse alebrije, deste monumento que está lá, fundido, bem no pátio da ONU, em Nova York, pode escrever que daqui a pouco, já estão fazendo, eles farão uma alegoria de que ali está o guardião da paz, de que a paz chegará para as nações. E qual vai ser a pregação? O anticristo vai se apresentar. Esse governante que está sendo agora globalizado, que já já o conheceremos, ele vai ser entronizado e ele vai dizer que ele é o principal. Se colocará no lugar santo em Jerusalém e se dirá a Deus e pedirá adoração ao falso profeta, que vai dizer que ele é o Messias dos judeus. O Messias dos judeus. Os judeus, a princípio, crerão nele, mas a partir do momento que ele exige ação a uma imagem virtual, os judeus romperão com ele. E então nós subiremos, e antes disso, muito antes subiremos, e quando ele vier visivelmente, ele salvará o remanescente, o pequeno número judaico que se converterá de Zacarias, que em prantos clamará ao nosso Deus. Mas eu quero ler algo para você nessa noite, nessa corrente de paz. Quem é o teu guardião da paz? Jesus. Quem é a nossa pedra angular, que está para ser arremessada? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz assim, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Noite é o auge do pecado. Noite não é uma espécie na terra de cronograma cronológico, não. É pecado. Ladrão, fator surpresa. Eu vou repetir, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, dia com D maiúsculo, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, este lhes sobreverá repentina destruição, como vinham as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. O princípio das dores no quadro de uma parturiente é o começo de dores na gravidez. Aí o Senhor diz, olha, o princípio das dores está acontecendo, mas quando Israel foi restaurado em 1948, o Senhor usa um outro termo, ele fala, está às portas. Então, nesse momento, as dores de parto que se iniciaram no princípio das dores, está no seu último estágio, ou seja, a mulher está tendo contorções para dar à luz, e nascerá para o mundo a pedra angular. Virá o Cristo, primeiro para arrebatar a sua igreja, e depois para arrebentar o mundo, o sistema mundano. Então, essa pedra angular que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra das nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, regozijantes, alegres, em que pese estarem dizendo que na ONU, no pátio lá em Nova York, aquele símbolo de governos globais trará paz. Eles não trarão porque até hoje não conseguiram. Somente o Senhor é o príncipe da paz. Aplaudamos esse Deus. Senhor Deus, só Tu és digno dos aplausos do Teu povo. Nesse momento nós oramos. Enquanto o ministério de louvor sobe, instrumentistas, vocalistas, guerreiros sobem para adorar-Te. Nós oramos, Pai, agradecendo a Deus
porque Ele é a pedra angular. Ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, tua é a grandeza, todas as coisas são tuas, e nós te adoramos em mais uma noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fiquemos de pé na presença desse Deus maravilhoso, só Ele. O nome que está acima de todo nome. O nome que nós devemos adorar, é o nome que devemos nos prostrar somente a Ele. Só Ele é digno. O mundo não entende isso, irmão. Só quem tem Cristo, quem tem salvação no seu coração, entende. Que são os últimos tempos, irmão, está tudo se formando. Até essa estátua que colocaram lá, está mostrando e revelando a vinda do Senhor. Só não enxerga quem não quer. Deus tem nos mostrado, Deus tem mostrado a sua igreja. Nós estivermos em santidade, nós estivermos buscando a face do Senhor, não interessa. Deus é conosco. Esse é o nome que nós devemos adorar. Esse é o nome que nós devemos reverenciar. O único digno de ser adorado. Ele é o nosso Deus. Oh Deus, obrigada, Pai. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Aleluia, declare para poder. Esse é o nome. O nome sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.